Olá, amigos. No ar, programa Cult. Sou o professor Marco. Hoje aqui, inaugurando as nossas instalações novas aqui do programa, na Todeskine, loja que fica aqui bem no centro, ao lado da Praça do Getúlio Vargas, um lugar fantástico. Você que ainda não conhece, que pretende adquirir, melhorar a sua casa ou fazer o seu apartamento aqui, Todeskine, fala com o seu Cádio Risotto aqui, você vai estar muito bem atendido. Maravilhosas instalações, a estrutura, tudo que você imaginar aqui para você melhorar a sua casa, aqui na Todeskine tem. Hoje é o nosso terceiro programa, né? Semana passada foi uma pequenas férias, aí, já que Lages era o feriado municipal. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos aqui que vão poder falar para nós aqui de um assunto que é, para mim, muito curioso, muito atraente, né? Que é assim sobre quanto você faz o culto, né? Você gosta, aprecia um determinado tema, né? Estou aqui com o Fabrício Furtado, um grande amigo, jornalista, professor, e o Rafael Agliardi, né? Eles são, assim, eu diria que são duas autoridades com relação à questão da música. Eu falo, se não são autoridades, são apreciadores, né? Porque quando a gente conversava ali antes, a ideia é realmente você talvez não ter assim um título, alguma coisa, ou um colecionador, mas que você gosta do tema, né? O Fabrício vai falar para nós assim sobre um tema muito bacana, que é o Paul McCartney, né? Eu até havia comentado com ele falar sobre Beatles, que ele entende bastante, mas parece que é um McCartneynófilo, né? Assim, alguém que sabe muito do Paul McCartney, né? Que é todos os recordes. Eu vou perguntar para ele qual foi a história do Paul, né? O que há essa áurea em torno de um grupo tão fantástico que marcou a história da música, né? Assim, por todo o tempo. E Fabrício, seja bem-vindo ao nosso programa Cult. Eu sei que o quanto você aprecia a cultura em geral, quanto você lê, se especializa, mas parece que o Paul McCartney acabou fisgando em determinado momento assim na tua vida, e ao qual você estendeu. Eu gostaria que você falasse um pouco assim, como começou isso, por que do Paul, se você acabou sendo atraído na infância, como é que foi, Fabrício? Obrigado primeiro, né, pelo convite. Posso, Marco, dar um oi também para o meu amigo ali, o Rafael, que a gente se conheceu por causa de música, né, e continua mantendo amizade basicamente por causa de música. E dizer que é muito importante a gente estar aqui para falar sobre isso, porque até para servir como referência para outras pessoas também, para expandir um pouco, né? A gente não gosta de um estilo determinado, assim, sabe? A gente procura sempre expandir os conhecimentos, e o que me tornou um fã de música, de apreciar música, foram os Beatles e o Paul McCartney, principalmente. O Paul McCartney porque, eu não sei se isso tem uma relação direta, mas a minha mãe falava que as amigas dela, o pessoal dos jovens ali na época, na década de 60, eles gostavam de Beatles, mas tinha aquela lá, cada um gostava de um Beatle, né? E até foi interessante falar isso, porque eu nunca perguntei para ela qual dos Beatles ela gostava mais, né? Eu acho que eu vou chegar em casa e vou perguntar para ela. Mas e depois a gente passava lendo assim, e na época era muito normal ter os fã-clubes de cada um dos Beatles, né? Então tinha um fã-clube do Ringo, até no primeiro filme deles, o Hard Day's Night, tem uma piada lá interna que eles estão dentro de um camarim lá no hotel, lá no quarto do hotel, desculpe, recebendo, eles têm que responder todas as cartas dos fãs, né? E aí chega a carta do George, do Paul e do John, né? Uma pilha bem considerável de cartas que eles têm que responder. E eles vão fazer uma piada com o Ringo, que como ele seria o menos famoso, mas daí chega 2 sacos enormes assim de cartas pro Ringo responder. Então a piada deles era para dizer que não era para desmerecer ele, né? Que mesmo sendo baterista ele era o mais apreciado. E ali no começo dos anos 80, tinha um mercado bem famoso na rua São Joaquim, um supermercado chamado Supermercados Audi. E esse mercado vendia vinis. Era normal em supermercado você ter uma prateleira com vinis, né?
E eu era muito criança e tal, e o que eu ouvia na época de Beatles era o que as pessoas falavam, que tinha na televisão e rádio. E aí eu vi aquele disco dos Beatles, que era uma coletânea chamada Heritage, que não era nem da cronologia oficial deles lá, com as letras em dourado, e criança em supermercado com os pais, sabe como é que é, né? Só que em vez de pedir doce e coisa, eu pedia vinil. Então eu pedi para comprar. E aí o meu pai me deu esse vinil, esse vinil e o vinil do Bozo autografado pelo Vandeco Pipoca, que era o Bozo na época, né? Para você ver bem como que é a minha relação com a música, né? Então daí eu levei aquele vinil para casa e comecei a ouvir, só que eu tinha acho que 7 ou 8 anos e eu ouvia Beatles achando que eles existiam ainda, né? Imaginava que até imaginava que era uma banda norte-americana. Na época a gente não tinha acesso a essa informação diária para você abrir um smartphone e descobrir na hora, né, o que era. E até que chegou uma intercambista lá em casa, passou uma semana lá em casa, uma norte-americana, e que daí ela começou a me contar que os Beatles eram dos anos 60, que eles tinham acabado, que o John Lennon tinha falecido há pouco tempo, né? E faleceu em 1980, e ali começou. E aí eu comecei a me identificar mais com Paul McCartney, porque naquela época o SBT, o SCC aqui em Lages era a TV Planalto, e tinha um programa do Alcir Bazanella, que é apresentador de Joaçaba, que tinha um programa no sábado de manhã que passava videoclipes, e todo final de semana ele passava pelo menos um clipe do Paul McCartney. E eu comecei a ver aqueles clipes e comecei a ficar impressionado. Então foi passando o tempo e aí eu fui comprando revistas e tal, tudo, até que a minha falecida avó Judite, em 1986, me presenteou com o primeiro vinil do Paul McCartney. Se eu puder mostrar aqui, eu trouxe ele. Mas o espaço é de vocês, precisa de ajuda. Então eu ganhei esse, que foi o primeiro vinil do Paul McCartney, esse aqui, que é o Press to Play de 1986. Que eu não entendo até hoje porque ele é tão massacrado pela crítica, esse álbum. Assim, a crítica massacrou muito ele, assim, sabe? Até acho que o próprio Paul McCartney ele tem meio vergonha desse álbum porque vendeu bastante. Ele foi produzido pelo mesmo produtor da época do The Police, que o Police estava em alta na época, né? Mas a crítica e boa parte dos fãs não gostou muito desse álbum porque ele é bem diferente de tudo que ele já tinha feito, né? Mas é um álbum que eu tenho muita coisa por ser o primeiro, e eu gosto muito de todas as músicas que tem ali. Então, às vezes nos grupos tem uma discussão, tem o pessoal que defende o álbum, tem o pessoal que é contrário, e daí dá aquela briga toda, né? E aí foi que começou começou a comprar os vinis, acompanhar notícias e tal, e a história começou aí. Fabrício, hoje em dia a gente tem já um mundo globalizado, quase que líquido, é muito comum você ter comunidade, a internet aproximou isso, mas na época que você iniciou e começou a gostar, que estava no auge e você gostar do Paul, a interatividade não era tão instantânea assim, né? Como é que você fazia para saber o que estava acontecendo? Você vê um videoclipe, você tinha que ficar esperando o programa do Alcir Bazanella, né? Hoje você vê 1000 vezes o clipe por dia, se quiser, basta, né? Então, eu lembro disso assim, eu também gostava bastante assim, tipo de Michael Jackson, eu gostava da época do Queen, então você tinha que ficar esperando os programas mesmo, né? Que tinha na época, Clipe, ou não lembro bem, lá onde eu morava em Curitiba. E como é que você fazia para ir compilando o material, para trocar? Como é que era essa interatividade com outros? Em Lages tinha uma cultura de gostar dos Beatles, do Paul? Era meio difícil porque nessa época ali até 1984 era tudo sozinho, era através do Alcir Bazanella, o grande Alcir Bazanella. Alcir, se você estiver vendo, olha, toda a minha vida musical eu agradeço a você, tá? Eu sei que ele tem um programa na Sky agora, um programa de festas noturnas, uma coisa, mas a partir do momento que em 1985 comecei a estudar no saudoso Colégio Industrial de Lages, que eu conheci o meu nicho musical mesmo, de pessoas que tinham a mesma afinidade, principalmente em termos de Beatles. Então, a partir desse pessoal, Diógenes Fischer, que está lá em Florianópolis, é jornalista, o Hélio
o Hélio Castro, que é programador BMW, está morando na Alemanha, o André Gueix, que é médico aqui em Lages, o GPR, que está na Rio do Sul, trabalha no Justiça Federal, o próprio Rafael, que conheci anos mais tarde, mas é da mesma. Então a gente se reunia nas casas para ouvir vinil, para falar sobre música. Aí alguém comprava um vinil e quem não tinha condições, né, pegava uma fita cassete e gravava, escrevia o nome das músicas, tudo. Mas em termos de informação eu tenho que agradecer também esse pessoal todo, o Alcir Bazanella, mas há duas revistas que foram fundamentais na questão da informação, que era a revista Som 3, da editora 3, que era basicamente mais técnico, né, sobre lançamento de aparelho, de toca-discos e coisas, mas tinha suas notícias de lançamento de vinil, que a gente acompanhava os lançamentos de vinis ali para comprar e tal. E depois veio a revista Bis no final dos anos 80, que foi que era mais pop, assim, mais popular, mas que tinha todas as informações. Então era ir para a banca central uma vez por mês para comprar essas revistas, e daí passava por esses amigos, a gente marcava com marca-texto qual o vinil que queria comprar e chorava lá com os pais lá para patrocinar o vinil. Por carta, né? Exatamente. A gente escrevia carta para as revistas e tal, e às vezes... E outra coisa que é importante lembrar, que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que isso é a cacimba Discos Raros do Leonello Casagrande e do professor Jacques Casagrande, que abriram a loja no começo dos anos 90, ali na cacimba, em frente ao Rádio Clube, ali, SCC, e nós nos reunimos lá, né? Só que o Rafael pode contar melhor depois até. Que como nós gostávamos mais de música mais alternativa, até mais um punk ali na época, às vezes nós éramos massacrados pelos Leonello e pelo Jacques, porque eles gostavam mais de jazz, uma música mais rebuscada, mas ali a gente abriu um catálogo grosso assim e dizia, a gente quer esse disco aqui. Daí eles encomendavam e traziam pra gente. Legal, eu lembro que eu comprei até quando eu cheguei em Lages, a cacimba acho que já estava meio 94, assim. Cheguei a comprar a trilha sonora do Assassinos por Natureza lá com o Jacques Casagrande. Acho que ele está lá para cima, né, no Nordeste, alguma coisa assim, grande amigo, né, professor e tudo. Aqui conosco também o Rafael Agliardi, né, que também sabe bastante sobre esse tema, né? Ele prefere não ser chamado de colecionador, né? Apreciador. A gente entende isso porque, segundo o que ele estava me explicando, o colecionador é aquele que existe certo uma obsessão em continuar aumentando o seu acervo, né? Ele é mais voltado também para a tecnicidade e para a qualidade da música, né? Rafael, no caso do Fabrício aqui, foi os Beatles, mas um Beatle em especial, né? Que é o Paul, assim. A gente já viu que ele conhece, depois pode trazer mais coisa aqui para nós, Fabrício. E no seu caso, assim, o que te atraiu? Por que você... se é que existe um porquê, né? Eu também, assim, as coisas que eu faço com relação ao xadrez ou as minhas predileções, eu também às vezes fico me perguntando, né? Mas o que você lembra, assim, a tua relação com a música, o que te toca, como é que começou essa tua paixão, se pode dá para a gente classificar assim, e como que você alimenta especialmente isso? Primeiro também gostaria de agradecer, né, pelo convite, né, agradecer ao Fabrício, né, porque através do Fabrício foi que houve o convite, né, agradeço, né. Bom, minha história, então, a história é bem parecida com a do Fabrício, né, questão familiar, né, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas, né, eu nasci no final dos anos 70, passei toda a década de 80 ouvindo Sou de Lages mesmo. Ouvindo o que as minhas irmãs ouviam, né? E elas ouviam muito na época, né, Beatles, né? Porque apesar de os Beatles já terem acabado na ocasião, ainda tinha o reflexo, né, que até hoje tem, né, do grupo, né, em relação aos seus fãs, tanto da época como os novos. E ouvindo muito Rádio Atlântida, né? Acho que era Atlântida, né? Que tinha em Lages na ocasião, e o amor pela música, pelo rock and roll, né? Que depois veio a se estender a toda a música em geral, né? Hoje tem, né? Tenho na minha coleção de discos, né? Não sou um colecionador, como eu falei, mas tenho na minha coleção de discos música clássica, jazz, muito jazz, né? Eu gosto muito de jazz. Tem blues, né? Mas o rock and roll realmente domina, né?
Então, através das minhas irmãs, através das rádios que tinham na época, né, acabei que me apaixonando pela música, pelo rock and roll principalmente. E como o Fabrício falou, daí você começa a ter o ciclo de amigos em volta e, né, o que mudou a minha vida foi o ponto, né, o ponto crucial, né, de mudança para realmente se tornar um fã de música, árduo fã de música. Foi um dia que eu fui na casa de um colega meu, que mora próximo da minha casa ainda hoje, e o irmão dele tinha uma coleção de vinil, né, talvez acho que até o Fabrício conheça, né, o André Bogo, né, no caso foi o Marcos, né, foi na casa do Marcos. E aquela sala, ela era uma aura, tinha uma aura em volta daquela sala, porque ninguém podia entrar lá, né? Exatamente porque na vitrola. Aí minha vida mudou. Aí minha vida mudou completamente. Aí eu saí com uma fita gravada, né? De um lado Ramones, do outro The Clash. Daí minha vida mudou completamente, né? E a partir dali, né? Como eu acabei falando, os amigos, né? O pessoal trocando material, e hoje a gente, né, continua mantendo esse hobby, vamos dizer assim. Bem, eu pedi para o Rafael e para o Fabrício que trouxessem assim umas relíquias que a gente pudesse mostrar para o nosso telespectador que está em casa, da Imagem TV, né, do programa Cult, e o que eles achassem assim, puxa, esse vinil aqui foi legal por conta disso e tal. Podemos começar aqui com o Rafael, com o Fabrício. Rafael? Então, Rafael, por favor, assim, o que você achar de destaque, quiser mostrar para nós assim, alguma curiosidade, algum vinil, tá para você aqui, amigo. Então, vou criar uma polêmica com o Fabrício, né? Porque já que a gente está falando de Paul McCartney, eu trouxe o Band on the Run, que é a edição alemã do Band on the Run, que eu tenho um apreço grande por ele, né, que é o Band on the Run. É uma banda que foi formada, que eu acho um super grupo, né, com vários músicos, né, de destaque, né, na cena musical da época, né, e o Paul McCartney é o principal, né, junto com a Linda, né, inclusive está ali, né, exatamente, né, então eu gosto desse disco de cabo a rabo, como ele falou, né, que gosta desse disco de cabo a rabo. Tenho um apreço muito grande por esse disco, por essa edição, inclusive, né, que é uma edição europeia. Que ano que é? Exatamente, 74. Que ano você comprou esse aqui? Esse disco eu comprei ele na Espanha. Comprei ele em 2012. Eu tenho outra versão dele, a nacional, mas esse especial ele é um pouquinho melhor, a qualidade do som é um pouquinho mais grosso. Quando você diz, Rafael, que comprou na Espanha, então eu posso imaginar, que eu também sou um pouco assim, quer dizer, tudo gira em torno de você tá tentando, né, então, eu vou para a Espanha, sei lá, no meu caso, né, jogar, mas que você pode estar sempre olhando, você pode comprar alguma coisa, adquirir, né? Exatamente. Se eu tenho a oportunidade de viajar, né, e principalmente para o exterior, que a gente consegue encontrar algumas edições, né, no Brasil também, mas algumas edições com uma qualidade do próprio vinil um pouquinho melhor, estou sempre procurando as lojas. Se eu estou num local, tem uma loja em determinado local, procuro ir até lá e verificar o que tem, né, se tem alguma coisa de meu interesse. Por que você falou que ia dar essa polêmica com o Fabrício? Porque eu gosto de provocar o Fabrício, que esse é o melhor disco que o Paul McCartney já fez. E ele disse que não. Então vamos ouvir a réplica. A réplica aqui no nosso programa, que virou um debate, mas isso é bom. Até tem uma história bem interessante desse disco. Na verdade, eu estava falando lá pro Rafael lá em casa, que não é que eu não gosto desse disco. Ele, para mim, é um maior concurso, assim, sabe? É como Beatles. Eu deixo eles num patamar, assim, onde não se toca, para já dizer, não, já é especial, então daí depois eu começo a fazer. Sem dúvida, é o melhor disco do Paul McCartney, né? Na fase Wings dele, é o que mais fez sucesso, é cultuado pela crítica, tá entre os 100 melhores álbuns de todos os tempos, né? Pela Billboard, né? Mas a história da produção desse disco é muito, muito legal, porque o Paul McCartney já fazia alguns anos que já tinha se acostumado sem os Beatles, né? Com a carreira solo e tal, e formou um grupo chamado Wings. E antes desse vinil,
além do Danny Lane, que era o guitarrista e que faz parceria em algumas composições, tinha um outro guitarrista e o sobrenome dele é McLeod, que faleceu até há 2 meses atrás, e um baterista chamado, se não me engano, Dennis Weil, que tocava com eles. Estavam indo em turnê e tal, tudo. Só que a história do Paul McCartney, como ele era muito exigente dentro de estúdio, questão coisas, os dois não aguentaram mais ele. E esse disco, assim, quando estava para ser gravado, o Paul McCartney pediu para a EMI, que era a gravadora dele na época, para dar uma relação de estúdios da EMI em volta do mundo, que ele escolheu um para gravar esse disco. Até o estúdio do Rio de Janeiro da EMI aqui tinha entrado na lista para gravação. Ele poderia ter gravado esse vinil aqui no Brasil. Só que ele viu lá Lagos, Nigéria, e resolveu ir para lá para gravar. 2 semanas antes eles partirem, o baterista e o guitarrista ligaram para ele e disseram: a gente está fora, a gente não quer ir. Daí o Paul McCartney ficou puto da vida e disse assim: vocês perderam a oportunidade de participar de um dos melhores álbuns de rock da história. Aí foi ele, a esposa, a Linda, e o Danny Lane para Lagos, lá na Nigéria. Chegaram lá, o estúdio estava todo quebrado, tiveram que chamar carpinteiro, engenheiro para consertar. Fizeram a primeira sessão de gravações, daí levaram a fita master de volta pro hotel, num carro, foram assaltados. Levaram a fita master, tiveram que gravar o vinil, o disco todo de novo, né? Aí 1 mês depois e tal, depois de muito problema, lançaram e se tornou o sucesso que é, eu indico, o álbum referência da carreira do Paul McCartney mesmo é essa, então... É engraçado, né? Porque a gente, quando vê assim o material pronto, imagina, né? Quem não participa de eventos, quem não os produz, quem não os executa, acha não, foi tudo uma tranquilidade. Eu acho que do começo ao fim, aquele álbum era para ser assim, ou um teatro, um cinema, um filme, né? E a gente percebe, agora você falando aqui, vem na cabeça um filme, né? Às vezes das atividades que a gente faz, que quando você apresenta o material pronto, assim, a impressão que se tem é que aquilo já veio espontâneo, era para dar tudo certo. Não se tem ideia da tentativa e erro, né? Dos fracassos que você teve durante para chegar ao sucesso, ao êxito que você queria, né? Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Você que é amante até do cinema e tal, se você der uma olhada nessas pessoas que estão na capa aqui, você vai identificar alguns artistas do cinema, né? Esse aqui é o Christopher Lee, né? E Christopher Lee, James Coburn. A gente tem o Muhammad Ali aqui também. O Muhammad Ali eu já não conheceria. Mas o Christopher Lee, eu senti muito medo do Christopher Lee, porque fazia o Drácula. Um Drácula. E o James Coburn... O James Coburn, muitos filmes de faroeste que ele fez, né? Até alguns de guerra, né? Vamos continuar o nosso bate-bola. Então, o Rafael apresentou aqui o primeiro Band of Run, e agora vou passar para o Fabrício, que ele vai mostrando aqui as relíquias que trouxeram para o nosso programa Cult de hoje, 22 de agosto de 2016. Eu vou então mostrar aqui um dos álbuns também que eu acho um dos melhores do Paul McCartney, que é o Run. Esse aí foi o segundo álbum da cronologia dele, que ele gravou com a esposa, com a Linda. E na verdade esse álbum ali, eu sou suspeito de falar, né, mas ele é um pouco mais agressivo, tem bastante guitarras mais pesadas e tal, mas a questão está nas letras das músicas, porque antes do lançamento desse álbum, o John Lennon ainda estava muito ressentido com o final dos Beatles, todos eles estavam, né? E o John Lennon tinha lançado uma música chamada How Do You Sleep, né? Como Você Dorme, que era uma referência total apontando para o Paul McCartney, perguntando como é que você consegue dormir, você fez tudo que fez, né? Botando a culpa no fim dos Beatles no Paul McCartney, né? E 2 ou 3 músicas ali são diretamente ligadas também como resposta para o John Lennon, né? E então ficou um pouco dessa briga, e esse álbum ficou muito visceral por causa disso, e ele era um pouco mais pesado e mais cru, assim, sabe? Mas você ouvir ele com fone de ouvidos, principalmente, que você identifica as gravações, principalmente os backing vocals, assim, que tem uma série de tapes em cima. Para quem é fã e aprecia, eu acho que é uma viagem totalmente, né, fora do contexto, assim. Então esse foi um dos álbuns também que eu coloco como destaque na carreira solo dele, né? Até aqui na contracapa tem a figura de 2 besouros transando, né? Que a imagem dessa foto era um Beatle ferrando com o outro, né? Porque quando foi lançado eles estavam naquela briga de direitos e tal, de separação e tal.
Então, acho que em termos de criatividade, nessa época, ele e o John Lennon ali fora dos Beatles, ele tava uma briga bem interessante, assim. Legal. Porque eu assim imaginava que com a chegada da cunhada, né, que é a Yoko Ono, vamos dizer assim, que tinha diluído, mas pelo jeito já havia uma rota de colisão, já existia uma rota de colisão formada talvez por em virtude de interesses, né, econômicos nos Beatles, né? Mais, eles se cansaram um do outro, né? Todo dia no estúdio e tal, né? Acho que isso levou a... Rafael, agora é contigo aqui. Já veio a tua, o Fabrício já apresentou o contraponto aqui. Vamos lá. Mais relíquias aqui dos nossos amigos Rafael Agliardi e o Fabrício Furtado. Hoje falando especificamente do Paul, mas também da música dos anos 70, 80. Só fazer um adentro aqui. Inclusive essa situação dos Beatles ali, né, no final ali, o primeiro disco gravado por Only One Man, né, só por uma pessoa, né, que dizem que foi feito, não sei se realmente ele é verídica a história, é do Paul McCartney, né, é o McCartney mesmo. Então ali já mostra, né, ele estava talvez de tão pesado com toda aquela situação de estúdio envolvendo os Beatles e a própria fama que acabou acarretando, né, que ele resolveu fazer um disco onde ele tocou tudo. Ele resolveu tocar todos os instrumentos, né? O Fabrício acho que não acabou trazendo esse disco, mas dizem que foi o primeiro disco que foi, né, realizado por uma pessoa só. Ele entrou em estúdio e gravou tudo, né? Deixa eu... Sim, por gentileza. Claro. Aqui. Vamos lá. Olha aí. Eu não lembrava que gostava tanto do Beatles, escuto assim o que pode, mas agora já está me aguçando muito a curiosidade aqui, em virtude do conhecimento desses dois, né? Porque eu imagino assim o que passa, o Fabrício e o Rafael. Você gosta tanto de um tema e quando você tem a oportunidade de desenvolver, de falar sobre ele, assim, você fica muito, diria, excitado de poder com que as pessoas, mais gente, né, contagie ou influencie para que possa continuar, né, fomentando quente essa ideia da cultura a uma determinada banda, um filme, no caso deles a banda aqui. Rafael, continue. Eu trouxe aqui o Sgt. Peppers, né, que eu não gosto de dizer que é a obra clássica dos Beatles, porque em relação a Beatles fica difícil falar esse tipo de coisa, né? Mas, assim, é talvez um disco mais icônico deles, né? E essa edição é a edição brasileira de época, né? Edição de 67, que eu tenho um carinho especial, até tá com a capa um pouquinho arranhada, mas eu tenho um carinho especial. O interessante desse disco, não sei se a gente vai poder conseguir abrir ele, mas ele tem um... deixar eu abro. Por favor. Ele... Quer ver? Ele tá até judiado, porque ele é... Coitado, ele tem esse gate, né, que a gente chama, né, bonito. E deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem uma parte para crianças aqui, né, para ver como eles pensavam em tudo, né? Que eles, para recortar, né, se tu quisesse, você recortava e podia montar, né, o seu próprio Sgt. Peppers, né? Então era um material de marketing, né, de propaganda interessante, né, que na época eles já pensavam. Não. O meu é. O legal dessa versão aqui é que tem em português, né? Para recortar. Sim, exatamente. Olha só. Tá explicando, né? Era um mundo bem diferente do de hoje, né? A questão do marketing, da comunicação, né? Você percebe assim que um material como esse, assim, hoje ia ser um desafio de ter a questão da venda, né? Em virtude da internet, de como as crianças hoje já estão mais instantâneas, é uma geração miojo, né? Tudo tem que ser muito rápido. E essa aqui a gente vê assim algo artesanal, né? Ele tá judiado um pouquinho, mas eu tenho um carinho muito especial por esse disco, né? Tá, então, aqui pra gente saber, o Paul aqui tá aqui. Né? Paul, John, o Ringo e o George. São os quatro que fizeram a história da música, né? Você não mais o que era, né? Ok, aqui. 2-1, Fabrício, e agora? Vamos partir pro empate aí, vamos ver o que você traz aqui, porque esse aqui achei muito legal, né? A ideia desse vinil aqui era fazer uma coisa que ficasse para sempre, parece, na casa das pessoas mesmo. Vamos lá, Fabrício. Até um comentário sobre o Sgt. Peppers, ele é a referência mundial, né, em termos de não só da questão das músicas ali dentro, mas
de toda a mística que foi gerada em torno do disco, né, da produção, uma produção bem rebuscada. Ele deixou muito artista literalmente louco, assim, sabe? Tanto que o Brian Wilson dos Beach Boys, que era uma banda norte-americana, até eles se rotulavam de surf music, né, e tal. Ele, quando dizem, né, que pela biografia, que quando lançou esse disco ficou louco, né? Que ele só ouvia esse disco o dia inteiro. E quando o Paul McCartney foi visitar ele não acreditou, achava que era a viagem dele, e o Paul McCartney ficou lá esperando lá fora e ele nem deu bola, né? Mas eu trouxe aqui uma biografia que eu acho a biografia chave dos Beatles, né? Tem mais de 1000 páginas aí, que é a biografia do Bob Spitz, né? Que conta desde as origens deles, né? Desde ali da vida familiar, com os pais ali e tal, com os familiares, e vai até um pouco depois ali das carreiras solos ali contando. E ali a gente percebe das histórias dos seres humanos deles, né? Porque a gente vê aquela coisarada toda acima do ídolo, do popstar, e aquela gritaria toda, mas a gente não via a história deles de vida, né? E a história mais emocionante, sem dúvida, é do próprio John Lennon, né? Que teve uma história familiar até meio triste, né? Foi abandonado pelo pai, a mãe também ficou meio indiferente, e ele foi criado pela famosa tia Mimi, né? Que da onde saiu a famosa frase: a música não vai te levar a lugar nenhum, meu filho. Daí quando ele fez o primeiro sucesso, que ele ganhou um troféu de música, ele mandou gravar a frase nesse troféu, né? Entregar para tia dele, né? E muitos dos problemas de relacionamento, que o John Lennon era muito temperamental e tal, e às vezes maltratava as próprias pessoas que estavam em volta dele, se diz muito que foi por causa desse meio que abandono familiar, né, e tal. E no Paul McCartney ele encontrou provavelmente o irmão que ele nunca teve, né, a pessoa que dava. Então tem nas próprias biografias conta muito disso, dessa relação dos dois, né? Não só da parceria musical, mas da questão fraterna, né, entre os dois, assim, né? Tem filmes também que retratam muito bem isso. Então, para mim, o pessoal que já curte Beatles ou quer conhecer mais, não pode ficar sem ler essa biografia, que ela é fundamental, né? Então, aqui, ó, biografia The Beatles, a biografia do Bob Spitz, né, autoria do Bob Spitz. É legal porque, assim, eu não conhecendo muito, né? Até gostaria de saber, assim, com vocês, especulando um pouco, se comercialmente foi bom para os Beatles ter se separado. Porque às vezes é difícil você estender, né, como um Rolling Stones, um AC/DC, que consegue manter o sucesso, mas no caso deles parece que eles, não sei se tinham atingido já tudo que poderiam e tal. Quando acabou, digamos, o Beatles em si, se era irreconciliável as diferenças que eles tinham, e se comercialmente para eles foi bom. Não sei se o Rafael pode falar. Olha, eu acho que eles chegaram num patamar, num momento que eles resolveram dissolver a banda, porque eles tentaram, houve uma tentativa, né, de continuidade, né? O Paul McCartney saiu, agora eu não lembro quem que eles, eu acho que era o Eric Clapton, né, que eles pensaram em convidar, né, para continuar a banda. Eu não lembro se foi o John que saiu, o Fabrício acho que sabe melhor dessa história. Na verdade, a coisa toda começou a cair quando o empresário deles, o Brian Epstein, faleceu, né? Se não me engano, em 67, que ele era o pai deles, né? Era o cara que lançou eles, que organizava, que pensava em tudo, pensou nos terninhos, na toda a estrutura, na história de parar de fazer show ao vivo, de se concentrar mais em produção. E quando ele faleceu, eles perderam a base deles, porque eles não sabiam fazer nada disso. E a pessoa que estava mais próxima na época de administrador, de saber, de organizar as coisas, era o Paul McCartney. E eles não gostaram disso, porque o Paul McCartney, músico, para eles era uma coisa. Mas a partir do momento que o Paul McCartney começou a meio que mexer, eles ficaram meio assim, a coisa não... E o Paul McCartney tentou arrumar de uma certa forma, não deu certo, e eles chamaram um novo empresário, que era o mesmo empresário dos Rolling Stones, que era já conhecido por né, meio que... Não, meio que... mas além disso, meio que desviar alguns recursos ali e tal, né? Agora esqueci o nome dele. Eu tenho tanta raiva dele até hoje que eu esqueci o nome dele.
E a partir daí ele começou a empresariar os Beatles, o George, o Paul e o Ringo, que chamaram ele, e o Paul McCartney foi o contrário. Ele não queria ele para empresariar. E aí que começou a... Né? Quando eles romperam, que foram tratar a questão de direitos e tal, para dividir as coisas, para deixar certo, tinha uma cláusula no contrato que para esse empresário ficaria uma comissão dele de 20%. E o Paul McCartney dizia que isso era um absurdo, né? Que só topava 5% e os outros não queriam. Então ele foi o único que não assinou essa separação. Então ficou durante muito tempo eles sem poderem mexer no dinheiro porque legalmente eles não estavam separados. Até que o dia que eles se acertaram tudo e as coisas. Então comercialmente poderia ter sido muito melhor se eles tivessem separado amigavelmente, o que não foi, né? Nossa, que legal. Eu nem sonhava com essas histórias. A gente, né, que não é um Beatle-maníaco, um McCartney-maníaco, que nem vocês aqui, né? A gente sabia o que vem na grande mídia, né, para nós. Então, um programa cult hoje extremamente esclarecedor, né? Inovador. Estamos aqui na Todeschini, né? A coração da casa, quer dizer, então a gente hoje está de gala o nosso programa, tanto pela estrutura que nós temos aqui hoje, quanto pelos assuntos abordados aqui. O Rafael, eu assim queria saber qual foi o pior, se você sabe, o Fabrício, qual foi o pior, o fracasso do Paul, assim, que ele pegou e, sei lá, vendeu só para internamente. E se é que isso é um fracasso, eu imagino, pelos números que vocês vão falar, vai ser um estouro para muita banda, né? Mas o que ele, assim, digamos, se arrependeu ou que não ficou legal, vocês que gostam bastante dessa área? Olha, eu acho que o Fabrício, em questão de McCartney, eu acho que ele tem uma história maior. Talvez ele saiba responder. Eu acredito que seja o disco que ele mostrou o primeiro ali. O Press. Acho que foi, mas eu não tenho certeza. É que eu ia perguntar para o Fabrício, então, qual que foi o maior, aquele que talvez assim nem era tão esperado, que foi uma surpresa para eles, né? Apesar que tratando de Beatles, e o que se bateu os recordes. Então, Fabrício, vai em cima e embaixo, nos conte assim, algo que o Paul não saiu legal e o que realmente estourou, assim. Acredito que dentro da música ali, um fracasso assim, de que seja estarrecedor, até acredito que não teve nenhum, né? Apesar do Press to Play ele ter sido muito massacrado pela crítica e alguns saudosistas do estilo Beatle, né? Que até então ele tinha lançado álbuns nesse estilo, e o Press era totalmente o contrário. Mas eu acredito que talvez a coisa que mais decepcionou eles, apontou, foi o filme dele, né? Dos anos 80, que... Não, é o Give My Regards to Broad Street, que é uma história dele mesmo, né? Do Paul McCartney. E que foi um grande fracasso comercial e tal, tudo, foi um roteiro meio fraco e tal. Mas, pra mim, né, eu vejo as coisas mais como entretenimento, e o cara que é fã mesmo, até a pior porcaria do artista acaba sendo bom pra ele, né? Então, mas ele mesmo estava falando numa última entrevista pra Rolling Stone, né? Que o repórter perguntou para ele como é que ele lidava com os números de hoje em dia e tal, né? Ele disse que tem que aceitar, porque nos anos 60 dos Beatles, nos anos 70 até com o Band Room, por exemplo, chegava o assessor dele e dizia assim: pô, você vendeu hoje 150 mil discos, só hoje. E hoje em dia o assessor dele chega para ele e diz assim: pô, hoje conseguimos vender 15 mil. Aí ele fica desapontado, né? Mas é pela comparação que faz, mas é que hoje está totalmente diferente, então 15 mil acaba sendo uma vitória para ele. E ele tem que saber que ele está num mundo onde tem outros ícones do pop, etc. Que ele aprendeu a se acostumar, que hoje em dia as pessoas às vezes perguntam quem é Paul McCartney, que são os mais jovens, que são os que escutam outros artistas, e tem que se adaptar com isso e seguir da melhor maneira, né? Legal, porque é verdade, né? Você, assim, quando está no auge da fama, talvez dê a impressão de que aquilo vai se eternizar, né? No entanto, assim, algo é muito cíclico, é muito oscilante esse mundo, né? Então, Rafael, qual é a obra dele que você mais ouviu, assim, puxa, esse eu bati o recorde, ou que você realmente, assim, acha que deveria recomendar, vamos dizer assim, que você vai montar uma escolinha de Beatles, de Paul McCartney, e na primeira aula você diz: olha, meus alunos, vocês não apareçam aqui na próxima aula sem...
Esse tipo de pergunta é complicado. Recomendar Beatles e em especial Paul McCartney. Bom, eu já dei minha opinião, né? Eu sou fanático pelo Band on the Run e já ouvi muito ele. Então, se eu fosse recomendar alguma coisa, né? Melhor, recomendando alguma coisa? Não. Na verdade, fracasso, né, é uma palavra muito... tanto, né? Não, acho que esse, pelo contrário, foi um dos que venderam mais. Recomendando, né, fora dos Beatles, esse disco para mim ele é... E junto com o Run, né? Eu não sei a pronúncia bem exatamente, Run, né? Que também esses dois discos para mim são do McCartney, fora dos Beatles, esses dois. E nos Beatles todos, podem pegar do primeiro ao último, escutem muito que ninguém vai se arrepender. A gente percebe assim o amor que eles têm, né? Porque mesmo que se coloque eles contra a parede, digam, eles vão dizendo mas daqui a pouco já emenda o outro, quer dizer, né? É isso mesmo, né? Quando a gente gosta especificamente de algo muito, muito, você não consegue assim, digamos, apontar um sem sentir que se cometeu uma injustiça com o outro. Não, mas eu não posso. Está tudo muito conectado, né? Fabrício, como é que está hoje a vida do Paul? Assim, ele está produzindo, fica só com a Linda em casa? A Linda faleceu? Então não fica mais, né? Então, e como é que tá essa produção dele hoje, assim? Tem perspectiva de ainda tá? Ou... Bom, o Paul tá com 68 anos, né? E tá fazendo faz turnê 10 meses por ano. Até as pessoas perguntam como que ele consegue, porque os shows dele são de 3 horas, nem a menos, nem a mais, né? Então, quantos shows você já viu? Eu já vi 3 shows. Em 93 em Curitiba, a companhia do grande amigo meu também, de música, o Maurício Neves de Jesus. Aí em Porto Alegre, recentemente, em 2010. E em 2012 em Florianópolis, onde tive a oportunidade de levar meu filho, né, que foram essas 3 oportunidades. E hoje em dia ele tá produzindo. O ano que vem tá para lançar um álbum novo, né? Mas alguns fãs têm questionado muito se ele não está cansado já, né? Porque a voz dele já não é mais a mesma, então algumas vezes a gente percebe que dá uma falhada, mas o fã dele é muito compreensível, porque nos anos 80 ele mesmo dizia que ele nunca se imaginaria com mais de 40 ou 50 anos fazendo show. E ele está com 68 anos fazendo uma base de 4, 5 shows por semana, né? Cada show tem 3 horas, então dá pra... Eu não sei se eu aguentaria, né, esse trabalho todo. Para nós que somos fãs, isso é sensacional. Quanto mais coisa ter, mais tempo tiver, né? E eu não quero nem imaginar a hora que ele se aposentar ou outra coisa pior, né? Até esse show de Porto Alegre, que eu fui sozinho, a gente foi com um grupo aqui de Lages, o meu filho na época não podia ir, porque era muito novo. E aí ele disse assim, eu queria ter ido porque eu não sei se ele vai conseguir fazer outro show. Ainda bem que 2 anos depois ele foi em Florianópolis e a gente conseguiu ir lá. E a gente fica meio que se preparando assim, quando o cara, né, for mesmo, né, parar, o que vai ser de nós fãs. Mas eu acredito que ainda tem mais 2 anos ainda pela frente. Ele falou que com 70 ele quer mesmo parar e tal, se aposentar. Mas vamos ver. Legal, tomara que não, né? Tomara que consiga ainda manter essa energia, né? E tudo. Rafael, já viu shows do Paul? E eu ia perguntar assim, o último que você viu foi em 2012, o primeiro em 93. Eu ia passar essa pergunta para o Rafael, qual era a diferença que você vê, assim, apesar das músicas serem basicamente as mesmas, mas como que você vê o Paul no primeiro show e agora, né, depois de mais velho, será que é como vinho mesmo? Primeiro deixa eu... Em relação a shows, né? Conversando com o Fabrício, a gente já falou disso várias vezes. Eu estava com o ingresso comprado para ir em Florianópolis. E é uma das grandes decepções da minha vida, que eu não pude ir por questões profissionais na época. Eu não consegui me liberar do serviço, né, do trabalho, né? Então eu não pude comparecer. E isso é um dos grandes desgostos. Espero que continue, seja um dos últimos. Mas, né, tava com ingresso, tudo, um colega meu,
né? Comprou para mim, já estava comprado o ingresso, era só embarcar e acabei não podendo ir. O Paul McCartney, em relação à performance dele, né? Se você, por exemplo, pegar um show que eu acho um dos shows mais recentes dele com uma energia, né, formidável, não que os outros shows não sejam também, mas tem um festival muito famoso na Inglaterra, um festival de verão em inglês chamado Glastonbury Festival, que tem um show dele que ele fez nesse festival, que ali você vê que o tempo só fez bem para ele, né? Apesar de todas as deficiências que ele pode ter, decorrente da idade, com a voz, ele tem uma banda sensacional, né? A banda dele dispensa qualquer tipo de elogio, porque, né? Até porque ele não tocaria com pessoas que não fossem de alta qualidade, né? Mas esse show, né? Se alguém quiser verificar como, até nas redes sociais tem, no YouTube tem, pode procurar no YouTube que vai encontrar. Esse show em especial eu acho sensacional, porque ele já está, né, com essa vivência maior, né, todo esse período transcorrido. E o amor dos fãs ingleses por ele, naquele show, você vê criança, né, como o filho do Fabrício pode ser um exemplo, chorando, né, quando ele toca Hey Jude, é sensacional. Quem quiser verificar esse amor dos fãs, né, pelo artista, acho que esse é um show interessante de se ver. A gente percebe, né, Rafael e Fabrício, talvez vocês possam me identificar um pouquinho para encerrar o nosso programa, que está bem no final, que não é só a voz, não é só o rosto, é algo que é uma mística, né? Que você, talvez o amálgama disso tudo que vai fazer com que os Beatles, mas que se você tentar encontrar talvez um item, não é a voz que realmente define, não sei, não é o carisma, parece que é um pouco de tudo, não é, Fabrício? Até hoje eu não sei dizer bem assim, tem a questão musical, aquela impressão toda que dá, mas como eu falei, eu sou suspeito, e todo fã, toda pessoa que gosta de alguma coisa é suspeito em falar, mas a gente tem bastante argumento para favorecer isso. No show de Porto Alegre, a gente já sabia que o Paul McCartney tinha o costume de estudar o lugar antes de ele ir, né? Principalmente a cultura do povo, né? E a gente já sabia que ele treina muito a língua do país que ele está, ele estuda, né? Ele pega alguém ali da equipe do país que ele está e adota e começa a conversar. E no show do Porto Alegre, até tem um pedaço no YouTube lá, né? A gente estava lá ouvindo as músicas, todo mundo emocionado, e daí entre uma música e outra, que o pessoal ovacionando lá e tal, ele me solta assim mas bate! E assim, sabe o que você é conquistar 80 mil pessoas, assim, né? E assim, a gente já sabia que ele ia sair com, mas chegar lá e o mais característico do gaúcho, assim, e tal, né? E depois no show de Florianópolis também, ele imitando no manezinho da ilha lá, no palco, nossa, conquistou todo mundo, né? E essas coisas, assim, de você ler na biografia as ações que eles fazem, o jeito de ser, né? Ele tem uma fundação lá que ele agora, por causa de tempo, mas ele, uma vez por ano, ele dá aula de violão para crianças autistas, né? Então ele aparece lá e tal, e contrata o pessoal, né? Então tem todas essas questões. A questão dele de ser vegetariano, da importância, não só com questões climáticas, mas com a saúde das pessoas. A esposa dele foi muito fundamental nisso, né? Então tem tudo, você começa a meio que aprender com as coisas, né, da pessoa que você admira. E eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de eu ser fã dele me levou para muita coisa boa, assim, não só a música, mas de dedicação para algumas coisas, de conhecimento geral, de conversar mais com as pessoas, de trocar ideia, essas afinidades. Então, não tenho outra coisa para agradecer em relação a ele. Eu também penso assim, né, Fabrício? Quando você pega assim uma certa obsessão, você acaba deixando muita coisa errada de lado quando você é novo, né? Quando você está com caráter de informação ainda, então você pensa, não, eu preciso ver o próximo LP, o próximo vinil do Beat, do Paul McCartney, e assim você está sempre envolvido. Eu atribuo um link desse com o esporte também, né? Quando você está sempre numa circular da virtude, né? Você está querendo sempre melhorar as coisas que você tinha ontem, quer melhorar hoje, e amanhã vai ser também isso, né?
Bem, meus amigos, uma pena mesmo. Deixa eu devolver aqui, ó, por favor, peguem para você de quem é esse aqui, é do Fabrício. E aqui, ó, certo? Hoje um programa especialíssimo aqui da Todeschini, né? Fantástico essa estrutura aqui, dá vontade de nem ir embora, né? De tão bonito que tão aconchegante. Aqui a loja Todeschini aqui no coração da cidade, aqui, ó, bem no lado da Praça Getúlio Vargas, em frente à prefeitura. Você que ainda não conhece, mas venha fazer uma visita aqui, tomar um cafezinho com o seu Cádio, Cairone, acho que é assim que você vai ser muito bem atendido. Fabrício Rafael, só posso agradecer essa paixão, assim, acho que isso que esse leitmotiv que vocês têm em virtude, em função do Beatles, mais especificamente do Paul, é contagiante, é bonito, a gente percebe que vocês falam isso com amor, né? Então, rapidinho aqui, assim, uma mensagem, um encerramento nosso aqui. Rafael, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo aqui. O que você pode nos deixar como um legado do McCartney ou algo parecido? Eu que agradeço o convite, agradeço o Fabrício. Tá? O que se pode falar de Paul McCartney é difícil, né? Acho que já foi falado tudo, né? Mas assim, o que eu poderia recomendar, vamos recomendar que é mais fácil, né? Ouçam Beatles, né? Quem estiver assistindo, né? E não conhece, ouçam Paul McCartney, ouçam música boa, não que, independente de estilo, essa questão de um estilo é melhor, um estilo é pior, acho que isso é um debate infrutífero, mas deem espaço para a música. A gente sabe que hoje a mídia social, a própria internet, às vezes, retira um pouco aquele momento de cultura, de relaxamento que o ser humano tem, né? A gente fica muito em prol disso, né? De repente, o pessoal tirar um momentinho ali para ouvir uma boa música, uma música de qualidade, acho que não vai ter erro, né? Como o pessoal gosta de dizer, vai se sentir muito bem. Beleza, valeu. Fabrício, você também, muito obrigado, você é um grande amigo, Fabrício, já de longa data, trabalhamos juntos na Fundação Municipal de Esportes, que ele era assessor de comunicação, desempenhava um belo trabalho lá. Sempre soube que gostava muito de música, mas não sabia que tinha todo esse conhecimento, que vive me passando filmes e tal, é um grande colaborador aumentar a minha cultura de cinema. Fabrício, assim, se eu estiver em casa agora e quiser conversar mais sobre isso, vocês têm uma comunidade, vocês se reúnem ainda fisicamente, como é que está isso? E dê sua mensagem aqui para nós, final, para a gente encerrar. Obrigado, Marco. Agradeço o teu convite. Assim, eu fiquei muito contente quando saiu com esse projeto, o Programa Cult, porque você é uma pessoa que tem ótimo gosto para a cultura, ensina a gente, troca informação, troca arquivo com a gente e tal. Foi muito bom ter conquistado essa amizade contigo, né? Agradeço muito. E o pessoal aqui de Lages, Lages é muito bem servido de músicos e de pessoas que gostam de música, mas o Rafael, o pessoal ali tem o Clube do Vinil, né? Que são amantes de vinil. O pessoal, amigos mais de tempo, assim, mas acho que nada impede de as pessoas chegarem lá. Pode acessar o nosso Facebook, Fabrício Hassi, né? H-A-S-S-E, Rafael Agliardi, para perguntar sobre vinil, né? Tem aparecido muita gente agora perguntando: você coleciona vinil, você gosta de vinil e tal? Eu também compro, eu vendo, né? Então tem sido interessante, né? Tem uma comunidade chamada Amigos do Rock também, que é um pessoal que é músico, que gosta de música, que dentro do Facebook que articula lá e fica assim. Quando o pessoal trocar figurinha ali no Angelone, alguma coisa, vocês ainda não, a gente pode até, né? Vou falar rapidinho aqui. O Clube do Vinil, o Roger Fraga, o Rafael Constantino, né, que são grandes colecionadores, o próprio Nelo, que também era dono da Cacimba, né, um abraço pro Nelo, que, né, se tem alguém que pode falar de vinil, até se um dia tu quiser conversar sobre, né, vinil e cultura do vinil, né, seria uma excelente pessoa para falar sobre isso. Então, às vezes a gente se reúne, né, em alguns locais e a gente leva, né, os nossos vinis e... Mas é informal ainda, não tem assim, a gente tem... reunião, assim. Não, assim, é informal, a gente combina e acaba indo. Mas a gente tem, né, o Clube do Vinil aqui de Lages, e se alguém tiver interesse, né, pode me contactar no Facebook, Rafael Agliardi, que a gente faz lá as indicações necessárias, né, para
colaborar e para participar. Só agradecer de novo o convite, né? Então, agradecer as pessoas fundamentais na música, né? Que foram, sempre são os pais, né? Que patrocinam a gente, que estimulam e tal. Mas os nossos amigos, né? Que estão distantes, mas a gente continua. O lado positivo da internet é você manter esse contato, até conhecer mais pessoas. E a pergunta que você fez para o Rafael ali de indicar Beatles ali, eu queria principalmente de coração e todo o amor que eu tenho do mundo pelas pessoas, principalmente aqueles que postam aqueles memes na internet que Beatles não é tudo aquilo, que Beatles não é só Hey Jude e Let It Be. Então procurem escutar as outras músicas, os outros álbuns, né? Se quiserem ir na minha casa, na casa do Rafael, lá nós vamos mostrar para vocês, receber vocês com um chazinho ali nas 5 horas, como todo inglês legal faz, né? Para mostrar para vocês, sim, gente, Beatles é bom, sim, pode confiar. Um abraço para todos e obrigado. Viu? Eu entendo como é isso, porque às vezes as pessoas chegam, Marco, eu gosto muito de cinema, assisti todos os filmes do John Statham, né? Do Jason Statham. Você vende que parece assim que, né? Mas e é isso, essa mensagem apaixonante deles aqui que a gente encerra o nosso programa Cult. Muito obrigado a você hoje aqui direto dessas instalações fantásticas da Todeschini. Lembre que venha conhecer, venha tomar um cafezinho com o seu Cádio. Duvido que você vá embora sem você se encantar, adquirir alguma coisa para sua casa, melhorar de qualquer forma aqui a sua residência. Então, programa Cult, semana que vem novamente, segunda-feira, esperamos vocês aqui. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Fabrício. Obrigado a você de casa. Um abraço e até a semana que vem.